15 de novembro de 1904, Rio de Janeiro. 30 mortos, 110 feridos, 945 presos. Este é o saldo da revolta contra a vacina imposta pelo médico Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública. O povo derrubou bondes e postes de iluminação. As tropas do governo levaram 6 dias para conter a rebelião. Da solidão dos precários laboratórios para a fama repentina nas revistas e jornais. Obcecado pela ideia de combater as epidemias no Rio de Janeiro, o médico Oswaldo Cruz virou o personagem preferido dos caricaturistas do início do século. Polêmico, decidiu pagar para quem capturasse os ratos que transmitiam a peste bubônica. Criou esquadrões de mata-mosquitos para acabar com os focos de proliferação de insetos. Invadia casas atrás de ratos, mosquitos e para aplicar vacinas, mesmo contra a vontade dos moradores. Os vacinadores chegavam às casas acompanhados da polícia, de agentes policiais armados. E, se os vacinadores achassem que houvesse na casa condições anti-higiênicas, eles ordenariam o fechamento da casa e o seu arrasamento na sequência. Nos primeiros anos do século XX, todo verão, o Rio de Janeiro era tomado por epidemias. A fama era internacional. O Rio era conhecido como túmulo dos estrangeiros. Os métodos de vacinação de Oswaldo Cruz eram questionáveis, mas os resultados indiscutíveis. 4 anos depois da revolta da vacina, doenças como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica tinham desaparecido do cotidiano do carioca. O batalhão de cientistas formado por Oswaldo Cruz se encastelou no Instituto Manguinhos. O Brasil entrou na era da produção das vacinas e de pesquisas pioneiras no combate a moléstias como a doença de Chagas. Mas nem o mais otimista contemporâneo de Oswaldo Cruz poderia imaginar a revolução da medicina neste século. Nas primeiras décadas, eram poucos remédios, alguns biotônicos e as promessas de pílulas milagrosas. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Com os antibióticos, a medicina começou a ganhar a guerra contra as doenças infecciosas, como a tuberculose. O antibiótico é um divisor de águas. Ele foi tão importante nos anos 50 e 60 que ele deu à medicina uma impressão que ela seria vencedora da doença e até da morte. As técnicas cirúrgicas avançaram no Brasil. A cardiologia é um retrato deste progresso. No começo do século, mexer no coração era um tabu. Como fazer uma ponte safena se os médicos não tinham exames para saber quais artérias estavam entupidas? À medida que se avançou no desenvolvimento de novos medicamentos, no conhecimento da fisiopatologia ou dos mecanismos de doença, foi possível interferir nos mecanismos de doença, fazendo profilaxia. Adib Jatene trabalhou com o Dr. Euríclides Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração. Hoje, nos centros cardiológicos, os médicos têm um arsenal de equipamentos. Microcâmeras que realizam exames, computadores e aparelhos que monitoram os pacientes durante as cirurgias. Agora está entrando robô. Nós estamos fazendo cirurgia com robô. Nós estamos fazendo cirurgia com toracoscopia. Quer dizer, as coisas vão evoluindo e vão caminhando. Nos laboratórios de engenharia genética, a medicina se prepara para mais um salto. O começo do século era de 33 anos, saltou para 68 neste final de século XX. Aos 77 anos, Reinaldo curte a terceira idade, com tempo para fazer aulas de dança e namorar. Está cheio de planos para o novo século. Nós vamos continuar se divertindo, dançando, nadando, e passeando, viajando, vamos fazer tudo. When I get older, losing my hair many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, or would you lock the door? 31 de agosto de 1942, Rio de Janeiro. O Brasil declara guerra às forças do eixo.
os embaixadores do Japão, Alemanha e Itália devem entregar seus passaportes e deixar o Brasil. Quase 2 anos depois, uma força expedicionária brasileira embarca para a Europa para lutar ao lado das forças aliadas. Eu me sinto assim, ainda triste com a guerra. A guerra só me fez tristeza. O momento mais triste, obviamente, esse não posso esquecer, foi durante combate, um combate determinado, em que eu perdi muita gente, perdi inclusive um combate em que o meu batalhão ficou encarregado de uma frente muito difícil, eu perdi, dos meus 5 sargentos, eu perdi 3 sargentos. Né? Foi uma tarde em que o céu escureceu, quando eu olho para cima, vejo mais de 200, 300 aviões americanos indo lá para frente bombardear. Depois vinha aquele clarão tremendo. Cabo Cândido, Tenente Rosenthal e Coronel Sérgio são 3 pracinhas que fizeram parte da legião de 30 mil brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, que seguiu para a guerra na Itália. O Brasil entrou na guerra depois de meses de assédio e propaganda norte-americana. Na política de boa vizinhança, Hollywood enviou Orson Welles para filmar no Brasil. E os estúdios Disney criaram um personagem brasileiro, o Zé Carioca, primo tropical do norte-americano Pato Donald. Mas o Brasil só passou a fazer parte da família dos aliados depois que o ditador Getúlio Vargas conseguiu dos norte-americanos financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Acordo fechado, os primeiros pracinhas saíram do Brasil. Estavam despreparados para lutar numa guerra de soldados profissionais. As roupas brasileiras eram impróprias para o frio europeu e as armas desconhecidas. Se nós fôssemos enfrentar aquele inverno com que nós saímos daqui, talvez eu não estivesse contando essa história para o senhor. Na Itália, os brasileiros recebem uniformes e treinamento dos norte-americanos e participam de missões importantes, como a tomada de Monte Castelo, comemorada de um jeito bem brasileiro, com samba composto por um soldado que falava da Lurdinha, nome dado à metralhadora dos alemães. Subindo ao monte eu encontrei sim a Lurdinha, tava toda afobadinha, querendo me pegar. Joguei meu solo e comecei a rastejá-la, farejava, mas nada de me encontrar, mas onde eu vi... No Brasil, a população acompanha a guerra pelo rádio. A propaganda nas revistas lembra os ataques de submarinos alemães a 35 navios brasileiros, que mataram 1.439 marinheiros durante a guerra. Nas grandes cidades, o principal reflexo da guerra na Europa é a escassez de alguns alimentos. Filas eram formadas bem cedo, né? E na maioria das vezes a mercadoria acabava e não dava para servir toda a clientela. Grandes mudanças atingem os imigrantes italianos, japoneses e alemães que vivem no Brasil. Eles viram inimigos, têm depósitos em contas bancárias bloqueados e são proibidos de falar e escrever no idioma natal. Neste estábulo de uma fazenda em Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo, 240 marinheiros alemães de um navio de turismo que estava ancorado no Porto de Santos são mantidos como prisioneiros pelo governo brasileiro durante 3 anos. O campo de concentração de Pindamonhangaba era muito diferente dos campos nazistas, onde Hitler ordenou a morte de milhões de judeus. Não havia câmara de gás nem extermínio em massa. Mas os marinheiros alemães de Pindamonhangaba viviam a rotina das prisões. Eles tinham que roçar os pastos, eles tinham que cuidar do gado, cuidar de porcos, plantar, inclusive para a sua própria sobrevivência. Com o fim da guerra na Europa, os pracinhas que lutaram pela vitória dos aliados da democracia contra o fascismo voltam para o Brasil, que vivia sob a ditadura Vargas. O governo não consegue conter o espírito de mudança democrática e Getúlio Vargas deixa o poder depois de 15 anos. A Segunda Guerra Mundial continua no Oriente. Só vai terminar em agosto de 45, com a rendição do Japão, depois que o mundo conhece a mais terrível arma já inventada pelo homem, a bomba atômica, que só em Hiroshima matou 70 mil pessoas em poucos segundos. Morita estava lá e viu tudo. O senhor viu muita gente morrer naquela hora? Tudo. A criançada, né? Estudante.
Muitos estudantes de Guadiana. Depois queimou, depois chama a mamãe, depois me dá água, 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 água. Tudo chorando, chamando papai e mamãe. Mas no Brasil, um grupo de fanáticos imigrantes japoneses, com apoio da maioria da colônia, não aceita a derrota. Fala a verdade, nunca pensei que o Japão iria perder. Hiromi é um dos japoneses que decidem continuar em guerra. Ele e outros imigrantes resolvem punir com a morte os japoneses que acreditam na derrota e que são considerados traidores. Foi madrugada. Nós batemos a porta e ele apareceu e nós eliminamos. O escritor Fernando Moraes escreveu um livro sobre a atuação do grupo terrorista japonês. Em um ano, 23 japoneses derrotistas foram mortos no Brasil. Na hora de fazer a ação, antes de matar a pessoa, eles ofereciam à vítima a possibilidade dela se suicidar, de vergonha de um dia ter acreditado que o Japão pudesse perder a guerra. Em todo o mundo, a Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas. Um recorde no século em que as guerras mais mataram na história da humanidade. Uma lição que fica do século XX. Tem bomba aconteceu em Hiroshima. Hoje, grande bomba. Mundo acaba. É 29 de setembro de 1950, São Paulo. 5.000 pessoas vivem uma experiência inédita. São os primeiros telespectadores da TV brasileira. Alguns aparelhos são instalados em locais públicos. A televisão Tupi é uma ideia do empresário Assis Chateaubriand. No primeiro programa, o ponto alto é a apresentação do cantor mexicano Frei Mojica, que trocou Hollywood pela vida religiosa. Entre os clássicos do repertório dele, o sucesso do repertório dele é uma música, Jura-me, um clássico. E lá pelo meio diz assim, beija-me, beija-me até a loucura. E foi estranho a televisão se inaugurar com um padre, pedindo beijos até a loucura. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Regis Cardoso, Milton Ribeiro, Pereira da Silva, Luiz Mazé, Lima Duarte. A TV brasileira estreia no improviso. Ninguém tinha pensado, por exemplo, no segundo programa. O Costa Lima, que era o diretor, quando terminou, falou, bom, gente, e agora amanhã? E é mesmo, amanhã tem programa de novo, vamos correr para fazer o programa. Foi feito durante a noite, foi durante o dia, mas era televisão ao vivo, era fácil. Um aparelho de televisão custava 8 cruzeiros em 1950. 3 vezes mais que uma rádio vitrola. Sem público, faltavam anunciantes. E os números musicais ocupavam os intervalos, como o da cubana Raito del Sol. Estrelas do rádio também davam os primeiros passos na TV, como Hebe Camargo. Todo o elenco das emissoras associadas durante semanas, Lusitanos, o espetáculo... Como a televisão era assistida pela elite, clássicos do teatro como Hamlet e Shakespeare tinham espaço garantido. A TV era feita ao vivo e nem sempre tudo saía como combinado. Algumas vezes, os clássicos ganhavam novas versões. Choveu. Choveu, mas tem que ir, vai pro ar. Então eu tinha que esperar acender o fogo para ele te condena a fogueira, para cortar pro fogo e o contra-ega tá molhado. E ele tá vendo aqui. E Joana de Orleans, e ela, a donzela tá lá. Aí ele, Joana de Orleans, eu te condeno. Ele tá vendo o fogo nada. Joana de Orleans, eu te condeno a forca. Foi assim que nós enforcamos a Joana d'Arc.
Os aparelhos ficam mais baratos e o brasileiro começa a se apaixonar pela TV. Nos anos 60, já são milhares de televisores, muitos sintonizados nas aventuras românticas do seriado Alô Doçura. Comprei pra você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um saci, meu bem. Um amor, meu bem, pra você. Estrangeiro? Não, nacional. Os personagens das novelas começam a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. A novela muda hábitos e cria novas expressões. Meu pai tem um terreno no Morumbi, daqueles olhando para São Paulo, bem em frente ao Jockey Club. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar fazer um jardim monstro, mas bem bacana. Experimenta novos recursos, como a câmera lenta. Comida! Eu preparei um altarzinho pra ele. A televisão descobre logo que fazer rir é um bom negócio. Ai, sabe que às vezes eu sinto uma saudade. O que vai se fazer, gordo? Nada pode se fazer, gordo. Nada pode se fazer. A vida é assim mesmo. Um dia a gente está vivo, no dia seguinte a pessoa está morta. Os velhos musicais ganham roupa nova. Surgem as primeiras tentativas de videoclipe, como este da dupla caipira Ouro e Prata. Assim é a vida que leva o A ditadura cala os novos artistas que protestavam contra a repressão política e a falta de liberdade. Os espaços para música de qualidade são raros. Um deles surge nos especiais do Teatro Bandeirantes. Nosso mágico perfeito está desfeito. Quem assiste TV também percebe logo como a TV enxerga o mundo. Com as câmeras portáteis, o telejornalismo ganha agilidade. E a Tupi mostra as primeiras imagens do guerrilheiro Che Guevara morto na Bolívia. No final dos anos 60, a censura tira a política da tela. Mas com a volta da democracia, o público readquire o direito de opinar. Nos debates da Bandeirantes, políticos protagonizam duelos antológicos. O filhote da ditadura... Não, senhor, aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. A TV dos pioneiros, que nasceu improvisada e em preto e branco, ganhou cor, tecnologia e telespectadores. As antenas comuns e parabólicas estão em todos os lugares. A televisão, que surgiu como artigo de rico, é a grande diversão dos mais pobres. Quando a televisão se tornou uma coisa acessível, né, para o grande público, a programação naturalmente caiu um pouco. Ela caiu um pouco do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de qualidade cultural e tal. Ela começou a ter apelos populares. A televisão e o rádio são marcos da invasão dos eletrodomésticos neste século XX. Se no começo do século os eletrodomésticos eram artigos raros na maioria das casas, hoje já é possível ter numa sala uma estante como esta, que é um verdadeiro estúdio com equipamentos de última geração. Um dos símbolos desta modernidade é o computador, fruto da última grande revolução deste século, a revolução da informática. Dezembro de 2000, numa escola particular de São Paulo, crianças têm um encontro com dois pedaços desta história dos eletrodomésticos. O computador é tratado com intimidade. Já a velha vitrola parece um objeto pré-histórico. Vamos por esse cedo. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. O suicídio de Getúlio Vargas chocou o país. Nas ruas, inimigos de Vargas eram atacados. Milhares de pessoas faziam fila para se despedir do presidente,
que definitivamente saía da vida para entrar na história, como profetizara na Carta Testamento. E todos querem contemplar pela derradeira vez o corpo de um homem que escreveu uma grande parte da história do Brasil. A sensação que você tem é que o caixão de Getúlio foi levado pelo povo. Ele não teve guarda segurando, ele não teve segurança segurando. Quer dizer, o povo tomou conta e foi levando até o aeroporto. Naquele momento, Vargas se confundia com tudo que o Brasil tinha de melhor e de pior. O país recém-industrializado, nascido sob uma inflexível ditadura. Ninguém esteve mais tempo no poder. Foram 19 anos, que começaram com uma revolução em 1930, que derrubou a política dos barões do café. No poder, Vargas sabia que tinha que modernizar o país. Quando ele colocou para alguns empresários, numa residência de um empresário, a importância dos empresários participarem do Partido Trabalhista Brasileiro, e que ele disse: burgueses burros, não estão entendendo que eu estou tentando salvá-los. Numa época de governos fortes como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Stalin na União Soviética, Vargas rasgou 2 constituições e decidiu governar como ditador de um Estado novo. Jornais eram censurados e opositores presos. Cometeu erros monumentais, cometeu barbaridades, atrocidades. Agora, é impossível querer dissociar a imagem de Getúlio Vargas da imagem do Brasil nesse século. Vargas foi o primeiro presidente a usar a força da propaganda. Documentava as atividades mais importantes do governo, exibidas nos cinemas antes dos filmes. Descobriu a força do rádio e incentivava artistas que apoiavam o regime. A imagem dele foi construída cientificamente, né? Por pessoas especializadas em propaganda, que hoje seria marketing. Trabalhadores do Brasil. Os trabalhadores urbanos eram o alvo das reformas getulistas. No governo Vargas surge o salário mínimo, a carteira de trabalho, as leis trabalhistas e as férias remuneradas. O presidente vira o pai dos pobres. Pai dos pobres ou não é um slogan, mas na prática ele conseguiu absorver o trabalhador para a sociedade. A ditadura sobreviveu a rebeliões fascistas e comunistas, mas não resistiu à onda democrática do fim da Segunda Guerra. Getúlio Vargas passou o poder ao general Dutra, mas 5 anos depois estava de volta, pelo voto popular. Bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar, o sorriso. Foram anos turbulentos. O atentado a Carlos Lacerda fez a crise explodir. Naquela noite de 24 de agosto, Getúlio vive os últimos momentos no Palácio do Catete. Há dias ele rascunhava a Carta Testamento. Sozinho, no quarto, se mata. Entrou a voz do estúdio. Atenção, o presidente Getúlio vai acabar de se suicidar. Eu senti como se tivesse recebido uma carga elétrica. E muita gente sentiu isso, do chão para cima. Morre Vargas, mas ficam as leis trabalhistas. A estrutura sindical criada no Estado Novo resiste a governos militares e civis. O que muda são os sindicalistas. 23 anos depois do suicídio de Vargas, neste estádio, em Vila Euclides, São Bernardo do Campo, metalúrgicos em greve realizam assembleias em plena ditadura militar. Na liderança, Lula. De que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC. Das greves do ABC surge um movimento sindical de oposição. Políticos intelectuais como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso se aproximam dos metalúrgicos em greve, comandados por Lula. Em 78, Lula e Fernando Henrique fazem campanha juntos. Mas, nos anos seguintes, os dois viram políticos e adversários. Seguindo caminhos opostos, protagonizariam as últimas 2 décadas da história política do Brasil neste século. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente.
1º de maio de 1994, Imola, Itália. Ayrton Senna larga bem. Parece rotina, ele é o líder da corrida. Michael Schumacher, o segundo. Na curva Tamburello, o carro de Senna balança, quebra. O piloto perde o controle e o carro segue reto na curva, a 300 km por hora. Bate no muro. A equipe de primeiro socorro chega. O piloto é levado para o hospital com traumatismo craniano. Senna está morto. O acidente de Senna foi transmitido ao vivo pela TV. As imagens repetidas à exaustão. A confirmação da morte espalhou tristeza, comoção e incredulidade. Afinal, Senna parecia invencível. Como num filme, a história de Senna passava na memória de muitos torcedores. As vitórias na Fórmula 3 inglesa, os duelos com Alain Prost, as ultrapassagens sensacionais, quase impossíveis, os 3 títulos mundiais, o banho de champanhe, as 41 vitórias que faziam o domingo começar muito melhor. Num país cansado de falsos patriotas, Senna dava grandeza ao gesto de empunhar a bandeira a cada vitória. A minha melhor maneira de defender o Brasil lá fora é vencer. Puxar a bandeira do Brasil quando a gente está lá no pódio, né? Muitas vezes ele sofria muito porque ele queria ser melhor do que ele. E é muito difícil. Então o Ayrton teve um trabalho assim fantástico, uma missão que ele teve muito importante para todos nós. E o maior competidor contra o Ayrton era o Ayrton. Mas Senna estava morto. O filme não tinha final feliz. As últimas cenas são de uma nação triste, que vai para as ruas despedir-se do ídolo. Mais que um piloto, Senna se transformou em mito. Num país que estava decepcionado com a política, com a economia e até com o futebol, as vitórias de Senna representavam um raro momento de alegria. Numa pátria que estava afundada na sua autoestima, alguém que mostrava a bandeira daquela forma e a autoestima da gente ia lá para cima. Autoestima, a minha estima. Naquele momento, Senna era o último herói de verdade de uma nação que tinha acabado de mandar para casa um herói de mentira. Ele também parecia invencível. Jovem, audacioso, pose de Indiana Jones, Fernando Collor foi o maior fenômeno político da redemocratização brasileira. Sem partido forte, recebeu 35 bilhões de votos e venceu políticos tradicionais, na primeira eleição direta para a presidência depois dos militares. Nos palanques, prometia acabar com 2 monstros que atormentavam os brasileiros: a corrupção e a inflação. A minha candidatura pertence a vocês! A vocês! E somente a vocês! Eleito presidente, vai trabalhar de helicóptero e responde aos adversários com frases de efeito nas camisetas. Inaugura a fase do presidente aventureiro. Rompe a barreira do som num jato, viaja de submarino, anda de jet ski e visita a Antártida. Na economia, lança um plano que confisca o dinheiro da poupança e de muitas contas correntes. Mas o tiro contra o dragão da inflação falha. Pior, o caçador de Marajás vira alvo de denúncias de corrupção feitas pelo próprio irmão, Pedro. Uma CPI é instalada e o filme de aventura vira clássico do terror, com direito até a fantasmas em contas bancárias e personagens tenebrosos como PC Farias, o caixa de campanha de Collor. O presidente responde em estilo de campanha. O meu pai já me dizia, desde quando eu era pequeno, que eu havia nascido com aquilo no rosto e tenho mesmo para enfrentar a todos aqueles que querem conspirar contra o processo democrático. Depois lançam um desafio. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. A resposta é imediata. Manifestantes vão para a rua de preto, com as caras pintadas, exigem o impeachment de Collor. O presidente pede apoio. Não me deixem só. Mas o Congresso condena Collor e ele é deposto. Assume Itamar Franco. O
O país que sobrevive ao impeachment e à morte do herói amadurece. A democracia resiste e ensina que para mudar é preciso participar. Não adianta ficar esperando o